Então vamos lá. Gostaria de que a gente pudesse começar agora. Primeiro, novamente dando boa noite para todas as pessoas que estão aqui, agradecendo muito pela participação de cada um de vocês. E começo apresentando um pouquinho, né? O nosso mini curso, ele está intitulado Literatura Juvenil, Tendências Contemporâneas, e ele será ministrado por mim, que sou a professora Diana Navas. Eu sou coordenadora e professora do programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária da PUC São Paulo, e também pela Graziele Valim. A Graziele, ela é uma doutoranda do nosso programa, é minha orientanda, tem publicações na área de literatura juvenil, e então nós gostaríamos um pouco de compartilhar nestas 2 noites com vocês um pouquinho sobre a literatura juvenil. Uma literatura que agora está ganhando uma certa relevância dentro, né, do ambiente aí do cenário brasileiro, mas que durante muito tempo ela foi relegada a segundo plano. Então é sobre essa literatura que eu gostaria de começar conversando um pouquinho com vocês. Grazi, você gostaria de também cumprimentar as pessoas antes de que eu comece aqui a falar? Quero dizer boa noite a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês, juntamente, né, ao lado com a professora Diana, ministrando esse curso. É um privilégio ter sido convidada pela professora Diana, né, que eu posso dizer hoje é referência. Ela é muito modesta, tá, gente? Mas é referência na área hoje do desenvolvimento dos estudos literários para jovens e crianças. Então, é uma honra para mim estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente vem aprendendo, que a gente vem estudando, pesquisando, tá bom? Espero que a gente tenha uns dias aí muito produtivos, tá bom? Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Muito obrigada mesmo, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse nosso mini curso e aproveitem, né? Vamos ter essa chance do diálogo. Eu acho que nós temos aqui pessoas que são das mais diferentes áreas e por isso justamente é uma excelente oportunidade para troca de informações, tá bom? Eu começo a apresentação, pessoal, colocando essa pergunta: literatura juvenil existe? Porque quando normalmente nós falamos nesse termo, literatura juvenil, eu acho que existem 2 tendências. A primeira delas é as pessoas colocarem tudo dentro da denominação literatura infanto-juvenil, quer dizer, como se não houvesse diferença entre a literatura infantil e uma literatura juvenil. Tudo parece ser a mesma coisa. E, por outro lado, existem pessoas que dizem assim, não, literatura é literatura, não tem essa de ser infantil, juvenil, isso é muito mais uma questão mercadológica do que uma questão literária. Será que isso é verdade? Eu começo trazendo a vocês uma frase do Drummond que diz assim: ele está se referindo à literatura infantil, mas nós podemos trazer isso para a literatura juvenil. O gênero literário infantil tem, a meu ver, existência duvidosa. Haverá música infantil? Pintura infantil? A partir de que ponto uma obra literária deixa de se constituir em alimento para o espírito da criança ou jovem e se dirige ao espírito adulto? Qual o bom livro de viagens ou aventuras destinado a adultos em linguagem simples e isento de matéria de escândalo que não agrade a criança? Então, quando nós lemos esta frase do Drummond, sugere-se isso, né, de que não existe uma literatura específica para criança ou jovens. E é fato que nós temos que concordar com o Drummond que, de fato, quando a literatura é boa, ela ultrapassa as faixas etárias. Basta a gente pensar, por exemplo, que os livros ilustrados, que muitas pessoas associam ao público infantil, são obras que nos agradam.
mesmo sendo adultos. Que quando, por exemplo, nós lemos O Pequeno Príncipe, que é uma obra aparentemente destinada a crianças, ela nos agrada também, mesmo sendo adultos. Então, é fato que quando a literatura é de qualidade, ela ultrapassa a questão de idades. Porém, nós não podemos esquecer que existe o que eu gosto de dizer uma literatura preferencialmente endereçada à criança ou preferencialmente endereçada ao jovem. Por que eu gosto de usar esse preferencialmente? Porque, de fato, não exclui outros públicos, mas ela tem como alvo, ela tem como um primeiro grupo aquele público que é o infantil ou juvenil. Então, vocês vão perceber que por várias vezes eu vou utilizar esse termo, obras preferencialmente endereçada a jovens leitores. Por quê? Eu acredito, a partir dos estudos que eu venho desenvolvendo, que nós temos sim uma literatura que, seja pela temática que ela aborda, seja pelas estruturas que nelas se percebem, elas têm como público principal esse público de jovens leitores, tá? Então, eu acredito nessas especificidades dessa literatura e que nós vamos tentar descobrir, então, quais são elas. Outro ponto importante é que a gente percebe o seguinte: se existe essa literatura juvenil, para que público, em termos de faixa etária, ela se destina, né? Qual é a idade que a gente pode determinar como juventude? Então, surge daí uma dificuldade grande, porque quando nós pensamos na adolescência, a adolescência ela é uma categoria histórica, quer dizer, ela varia de tempos a tempos. Por exemplo, o que nós considerávamos um adolescente nos anos 60 é muito diferente do que é ser um adolescente nos dias de hoje. Ou mesmo, não precisamos ir tão longe, quando nós éramos adolescentes, era diferente a concepção que se tinha de jovem daquela que se tem hoje. Então, como essa é uma categoria que muda de tempos a tempos, fica difícil fechar, né, delimitar uma faixa etária que nós chamaríamos de jovens. Aqui, tá? Baseado nos estudos que eu venho desenvolvendo, nós vamos considerar que a literatura juvenil é aquela literatura que se destina a um público que está entre os 11 e os 16 anos de idade. Porém, é importante a gente sempre lembrar, isso é uma delimitação, mas que não é rígida. Tá? Além da questão da faixa etária, nós não podemos esquecer que existe um nível de desenvolvimento desse jovem. Tudo depende da forma como ele vai sendo preparado durante a sua formação leitora, para que a gente possa dizer se ele está apto a uma determinada leitura ou a atingir determinados sentidos de leitura de uma determinada obra. Tá bom? Então, é importante que isso fique claro. E uma outra questão que eu acho bastante importante é a gente entender que essa literatura, ela praticamente, ela desaparece na escola. Não é verdade? Nós vemos que a literatura infantil é uma literatura que ela já conseguiu conquistar o seu espaço. Todos reconhecem a importância da literatura infantil, né, para a criança nesse processo de início de aprendizagem. O mesmo ainda não acontece com a literatura juvenil. Se a gente pensar, quando o jovem ele vai para o ensino fundamental 2, parece que o que acontece é um desaparecimento da literatura que volta a surgir lá no ensino médio.
quando aparecem os clássicos que ele precisa ler para o vestibular, que se tornam um grande trauma, porque ele ficou com toda essa lacuna no seu período de formação leitora, ele foi estimulado pela literatura infantil, depois fica um grande vácuo, e aí nós temos a literatura dos clássicos no ensino médio, que, diga-se de passagem, também é mal vista, porque prepara apenas para o vestibular, né? Não mostrando esse diálogo que a literatura mantém com a própria vida. Mas isso é uma outra questão. Então, percebam que essa lacuna que fica na formação desse jovem leitor, ela é muito grave. Né? Por quê? Porque se por um lado esse jovem ele já passou por um processo de alfabetização, por outro, ele ainda não está formado completamente em termos leitores. Ele ainda precisa desenvolver as suas competências, seja em relação ao uso da língua ou a sua capacidade de interpretação. O que vai acontecer na literatura por meio dessa linguagem mais rica, né, mais simbólica. Então, esse é um período que muito ainda precisa ser trabalhado, principalmente em termos de formação de professores, porque quando a gente pergunta, né, bom, o que você sugere que seus alunos do ensino fundamental 2 leiam? Professores, eles acabam não sabendo dizer o que indicar para esse jovem. Aí surge aquela famosa frase, eles não gostam de ler, eles só leem porcaria. E, na verdade, talvez isso esteja acontecendo porque também, por parte dos professores, falte um certo repertório, né? Falte o conhecimento de alguns autores, de algumas obras de muita qualidade que estão sendo produzidas pelos nossos escritores na contemporaneidade, e que, por não ser de conhecimento, acabam não chegando nas escolas. Então, qual é o nosso objetivo com esse mini curso? É apresentar um pouquinho quem são esses autores que estão produzindo literatura brasileira contemporânea voltada para jovens leitores. Quais são alguns nomes que a gente tem no cenário brasileiro? Do que tratam essas obras juvenis? Quer dizer, quais são os temas, quais são os assuntos que são abordados nessas obras? E não só quais assuntos, mas quais são as estratégias, quais são as técnicas que esses autores de hoje usam para poder construir essas narrativas destinadas a esses jovens leitores. E isso é muito importante a gente entender. Não é só o tema que é tratado que vai fazer com que o jovem goste de um determinado livro. É o desafio também que a estrutura do livro, que as técnicas que foram usadas para construir esse livro, elas também vão despertar o maior ou menor interesse desse jovem leitor. Então, é por isso que nós decidimos organizar esse mini curso em 2 partes. Hoje, nós vamos falar um pouquinho em quem são esses autores, alguns deles nós vamos conhecer hoje, e também quais são os temas das obras que eles abordam. E amanhã nós vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura dessas obras, como é que elas são construídas, por que a gente diz que são boas obras literárias, tá bom? Então, por isso, a organização dessa proposta. Claro que falar dessa literatura juvenil contemporânea significa estar diante de muitas obras. Basta a gente ir numa livraria, né, ou consultar os exemplares publicados anualmente, e a gente vai perceber que são muitos os livros que saem continuamente dentro do cenário brasileiro. Então, diante disso, o que nós fizemos aqui foi um recorte. Quer dizer, nós consideramos, para apresentar para vocês, primeiro,
obras que foram publicadas entre 2000 e 2015, então durante esses primeiros anos do século XXI, por isso estamos chamando de contemporânea, e tivemos que adotar um critério, que foram obras premiadas pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é uma fundação muito respeitada dentro da literatura infantil e juvenil, como melhor obra juvenil. Então, assim, anualmente essa fundação, ela atribui prêmios a diferentes categorias. Uma dessas categorias é melhor obra juvenil. Então, nós escolhemos obras que receberam esta premiação, como uma forma de dar conta, né, de alguns autores, já que são muitos também que nós temos diante do nosso cenário. Diana, oi, Gra. Só um minutinho, o pessoal está falando e está aparecendo para mim também um risco vermelho na tela do slide. Eu não sei se isso aparece para você. Aparece, Gra, mas não fui eu. Eu estava apresentando, acho que alguém consegue ter essa habilidade de passar esse... Ah, tá. Tá, eu acho que se eu tentar... Deixa eu tentar compartilhar de novo, deixa eu ver isso, se... Isso, ele sai. Se você fechar de novo, ele sai. Tá, eu faço aqui. Aí a gente já tira esse risquinho. Quando eu estava... comecei, apareceu. Acho que alguém... Pronto, acho que agora vai. Sim? Saiu, né? Ótimo. Então, e aí nós escolhemos também apenas os livros na categoria romance, quer dizer, não vamos falar de poesia, de teatro, embora também seja algo bastante importante de ser levado ao jovem leitor. Tá bom? Então, primeiro, para que vocês entendam um pouquinho desse recorte, né, de que universo nós vamos falar. Então, vamos lá. Do que tratam essas obras juvenis, essas obras preferencialmente endereçadas ao público jovem? Quando nós pensamos no que elas tratam, a gente vai perceber que existem duas tendências dentro dessas obras. Existe uma tendência que nós chamamos de realista e existe uma tendência que se chama fantástica. Certo? Então, vamos começar primeiro olhando essa tendência realista. O que a gente está chamando de uma narrativa realista? Quer dizer, aquilo que poderia ter acontecido, né? Aquilo que não causaria nenhum espanto, porque é algo natural dentro do nosso cotidiano, dentro daquilo que nós consideramos possível. Essas narrativas realistas, vejam, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser uma narrativa realista idealista ou uma narrativa realista crítica. O que isso quer dizer? É bem simples. Uma narrativa idealista é aquela que trata dos assuntos que poderiam acontecer dentro do real, mas nada é apresentado de forma conflitiva. O que eu quero dizer com isso? Nesse tipo de narrativa, todos os conflitos são resolvidos, seja por meio do diálogo, seja por meio da cooperação, mesmo por causa do acaso, tudo acaba bem. É o final feliz, é aquela ideia de que tudo acaba como um mundo cor-de-rosa. Essas narrativas não têm sido muito comum, e ainda bem. Por que eu digo ainda bem? Porque nós sabemos que na vida que nós chamamos real, as coisas nem sempre terminam da maneira como nós gostaríamos que elas terminassem. E, querendo ou não, nós precisamos formar esse leitor para que ele perceba isso, né? Que há conflitos que não vão ser resolvidos da maneira que ele gostaria que fossem resolvidos. Ele vai ter que estar preparado para as frustrações que a vida traz. E é por isso que a gente percebe essa outra corrente, essa corrente do realismo crítico, quer dizer,
Também vai tratar de eventos pautados no real, que teriam acontecido dentro desse mundo que nós chamamos de real, porém, vai trazer para a cena o que nós chamamos de temas fraturantes. O que é um tema fraturante? É um tema tabu, é um tema difícil, é um tema árduo. Isso é um tema fraturante. Ou seja, são obras que vão tratar de problemas políticos, sociais, raciais, sexistas, ideológicos, quer dizer, vão tratar desses problemas que fazem parte do nosso cotidiano. E temas sobre os quais, durante muito tempo, os jovens foram poupados. Porque durante muito tempo se dizia, isso não é assunto para criança ou para jovem. E o que a gente percebe é que não, agora eles são trazidos para esta conversa e devem ser mesmo trazidos, porque afinal eles estão inseridos no mundo, eles veem notícias, eles estão numa realidade em que eles percebem esses problemas. Então, nada mais correto ou nada mais plausível do que trazer esses temas para dentro da literatura. Então, nesse caso, a gente vai perceber que são trazidos temas como, por exemplo, o racismo, a questão dos gêneros, a questão da guerra, a questão da desigualdade social, a questão da morte, da doença, e que são temas que não são trazidos para gerar uma literatura negativa, né, pessimista. Não, não é em nenhum momento o desejo de traumatizar esse leitor. Ao contrário, é de colocá-lo para pensar, para se interessar sobre essas questões que estão circundando a sua realidade e para que ele possa, de fato, entender como o mundo funciona, que ele possa entender o seu papel dentro desse universo, né? O seu papel não só de leitor, mas o seu papel de cidadão, o seu papel participativo, como membro mesmo de uma sociedade. E o que é muito interessante, a gente vai perceber isso, é que não são narrativas que querem trazer lição de moral. Tá? Isso é super importante. Elas não estão aqui para doutrinar esse jovem leitor, ensinar como ele deve pensar. Não. A gente vai perceber que, ao contrário, são narrativas que mostram diferentes pontos de vista, que mostram diferentes vozes falando sobre o assunto, para que ele possa, ele mesmo, tomar as suas decisões, ele conhecer os diferentes papéis envolvidos dentro daquela situação. Mas a gente já chega lá. Lembram que eu disse? Nós tínhamos uma corrente realista e tínhamos também uma corrente fantástica. E essa também interessa muito a esses jovens leitores. O que é uma narrativa fantástica? É aquela que a gente sabe que não aconteceria dentro desse mundo real. Por exemplo, um Harry Potter, a gente sabe que não existem bruxos, que não existe Hogwarts, mas nós lemos e achamos que aquilo pode ser um mundo possível. Aquilo traz, né, para mim, o prazer de imaginar aquela situação. Então, isso é uma narrativa fantástica. O que a gente vai perceber dentro da literatura contemporânea é que vai haver uma grande retomada dos contos de fada, das histórias populares, mas que passam agora a ser contados em uma nova versão. A gente vai perceber depois claramente isso, por exemplo, quando a gente percebe esses contos de fada sendo contados agora por uma perspectiva não mais daquela mulher submissa, mas da mulher que assume a sua importância, que assume o seu papel social. Então, é uma retomada dos contos de fada ou da tradição oral, mas que vão ser repaginados, vão ser contados a partir de uma outra perspectiva, possibilitando aquela transgressão da lição que normalmente esses contos nos trazem. Tá bom? Então, vimos essas duas
tendências. Eu queria começar apresentando para vocês algumas obras de tendência do realismo crítico, tá? Então, aquele que traz os temas fraturantes. E aí vocês vão me dizendo aí no chat se vocês conhecem essas obras, se já leram, né? Se tem alguma outra que leram e gostariam de sugerir, tá bom? Para que a gente possa ir trocando depois algumas informações. O primeiro escritor que eu apresento para vocês é o Luiz Gil. Ele é autor, dentre outras obras, desta obra aqui, ó, tá? Que é o Todos contra Dante, uma obra publicada em 2008 e que é muito interessante e interessa muito o jovem leitor, primeiramente pela questão da temática, porque vai falar de algo com que o jovem se depara continuamente, que é o bullying. Né? Então, hoje essa é uma temática muito discutida, mesmo dentro das escolas, porque a gente sabe, né, da importância que isso vai assumir na formação identitária do jovem. E nós vamos, então, conhecer a história de Dante, que é um menino de classe social bem inferior à dos amigos que estudam no colégio onde ele vai estudar. E ele passa, então, a sofrer bullying por ser pobre. Inclusive, usam da aparência física dele para associar com essa pobreza e colocá-lo sempre para baixo. Eu fiz questão de trazer alguns trechinhos das obras, porque, assim, mais do que contar o que a obra trata, nada como ler a própria obra. E para que vocês, então, conheçam um pouquinho do estilo do autor, tá? Então, vamos lá. Volta às aulas, sabão de entrada do colégio, abraços, beijos, sorrisos, olhares, saudade. As poucas caras novas eram vistoriadas como por raio-x, dos pés à cabeça, passando por detalhes como marca das roupas e eventuais pelos no nariz. Nossa, dá uma olhada naquele carinha. A aluna loira espetou a colega com o cotovelo. Onde? Quis saber a outra. Estavam ao lado da imensa porta de vidro. Ali, subindo as escadas. Onde? Ai, meu Deus! Viu? Perguntou a primeira. Vi. Recuaram até a parede para poder observá-lo melhor à distância. Como é que pobre se matricula em colégio particular? As duas seguem-o com olhos de fascínio. Não sei, responde a colega, mas o maior problema não é a pobreza, é a feiura. Olha só aquele nariz, pode? Engolem risadas curtas. Coisa feia, a loira sentencia. E essa obra, o que é muito legal é que além de ela trazer a questão do bullying, que é um tema que atrai o jovem leitor, ela tem o diferencial do seu projeto gráfico. Vejam que interessante, primeiro o formato da obra, né? Nós estamos habituados com a obra neste formato, e aqui ela assume uma posição retangular, e ela é toda construída como fosse um blog. Então, a gente vai percebendo, né? Eu coloquei aqui um tópico, né, do fórum, defina o nariz do Dante, e a gente vai percebendo, né, que eles há esse uso, né, de gírias, a forma de se escrever típica das redes sociais, a presença, né, do link, como se fosse possível você clicar no livro. Então, essa estrutura também é algo que dialoga com esse jovem leitor que vive mergulhado dentro desse universo. E assim, toda a obra vai sendo construída dentro desse formato de blog, e é interessante que este menino, ele assume, né, ele tem como único interlocutor dele o Dante Alighieri, que é o autor da Divina Comédia. Então tem esse diálogo do nome dele com um clássico também da literatura, convidando esse jovem leitor a ir buscar quem é esse outro Dante, que obra é essa, a Divina Comédia. Então, é uma obra que, infelizmente, eu vou dar um spoiler, ela acaba
com o Dante sendo morto, então não é a obra do final feliz, com todos aceitando ele na escola, não é o final cor-de-rosa, que a gente, né, normalmente espera, e que nos choca, porque quando chegamos às últimas páginas, o autor diz que o livro foi escrito baseado numa notícia de jornal, quer dizer, num fato que de fato aconteceu. Tá? Então, é uma obra que vai atrair o leitor tanto pelo tema, que é uma coisa com a qual ele convive, quanto pela estrutura. Então, fica uma dica para ser levado à escola. Pode falar, Gra. Eu só queria fazer um comentário, porque eu vi, acho que o Gabriel, né, colocou aí, o Gabriel Antártico, colocou sobre a questão do layout, né, que remete ao antigo Orkut e tal, mas eu vi várias pessoas falando que não conhecem a obra, né? Por que ela também é interessante, mesmo que o layout dela remeta aí ao antigo Orkut, ao blog mais antigo, porque ela não trata somente do bullying, só complementando, ela não vai tratar somente do bullying que as pessoas fazem com ele na escola, né, Diana? Mas também o cyberbullying, que hoje também está, assim, praticamente uma moda, né, assim, e ainda que o layout não remeta ao blog, mas hoje a gente vai ter esse cyberbullying em vários, né, seja pelo WhatsApp, Instagram, então é um assunto que dá para se trabalhar mesmo porque o fato de ele ter vindo a falecer foi justamente porque o Dante, ele tinha um blog que ele dialogava com o Dante, né, o personagem, né, e aí eles invadem esse blog e descobrem, e por isso, né, ocorre toda essa tragédia. Então, assim, também trata dessa questão do cyberbullying, né, e porque eles tinham esse blog que falava sobre o próprio Dante. Então, isso também é interessante trazer para os alunos. Não é só... Exatamente, Gra. Porque independente vamos dizer assim, do formato em que isso aconteça, né? Isso é uma prática recorrente, infelizmente, entre os jovens. Então, é uma forma também de trabalhar esse processo de conscientização. E além dessa questão, né, do bullying, né, aqui no caso por um aspecto do caso social, nós vamos perceber que existem em outras obras essas abordagens de temas mais intimistas, de temas psicológicos, né, que dizem respeito não apenas ao social, mas a questões individuais, como a depressão, o descaso dos pais em relação aos filhos. Como é que esses jovens enfrentam a morte? Como é que eles conseguem, né, superar alguns traumas, como, por exemplo, uma doença? Então, são obras que não vão tratar somente dessas questões, vamos dizer assim, mais pertencentes ao universo social, mas aos próprios conflitos interiores. E nesse sentido, eu trago um outro exemplo e o nome de um outro escritor que vale a pena ser conhecido, que é o Caio Ritter. O Caio Ritter, uma das suas obras é O Rapaz que Não Era de Liverpool. E esta é uma obra muito interessante, porque qual é o tema, né, que ela vai trazer? A questão da adoção. Então, ela vai contar a história de Marcelo, que é um menino que tem um jovem, que tem 15 anos, e numa aula de genética, ele acaba descobrindo que ele não pode ser filho dos próprios pais. Ele vai aprender as leis de Mendel e ele vai perceber que aquela família, então, não é a família dele. Imaginem vocês como é para um jovem lidar com uma questão dessa. Com ele estar nesse processo de formação da sua identidade, se deparando então com a notícia de que aquela família que ele sempre acreditou ser a sua, não é pelo menos a sua família sanguínea. E é interessante porque O Rapaz que Não Era de Liverpool certamente nos remete aos Beatles. E é de fato isso mesmo, porque o pai do Marcelo, o pai adotivo, ele gosta muito dos Beatles e ele acabou passando essa paixão para o Marcelo também. E como ele tem mais 2 irmãos, ele então pega aquela capa famosa dos discos dos Beatles e ele coloca um integrante a mais, colocando as fotos dos membros da família dele. E quando ele descobre que ele não é
filho biológico, ele então se revolta, ele acredita que a família o enganou, que a história dele é toda uma mentira, rasga este quadro, e aí eu trouxe só um trechinho para vocês conhecerem a linguagem do Caio Ritter. Quando ele pergunta para a mãe se ele é filho dela, ela diz assim: você não nasceu de mim, e ponto final. De quem então? Eu não sou eu, não sou Marcelo, ou sou. Meus irmãos não são mais meus, nunca foram. Meu pai também não. Tudo falso, uma grande mentira. E dói. Vida de fantasia. Ficção, como diz a professora de literatura, como último argumento contra aqueles caras chatos, com suas perguntas cretinas, a exigirem lógica de um texto quando lógica não pode haver. A ficção, a poesia, elas não têm lógica. A vida também não. Só agora descubro, eu mesmo personagem de uma história inacreditável, querendo respostas que talvez nem minha mãe tenha. Quer dizer, aquela que eu acreditava ser minha mãe, aquela que agora chora na sala, a Inês. Passo os olhos pelo quarto, as paredes na cor que escolhi, as miniaturas de automóveis acumuladas nesses 15 anos de vida de mentira, meus livros, meus CDs, os 4 garotos de Liverpool que no quadro feito por mim viraram 5. Tudo e nada. Sou um nada. Então vejam que é uma questão difícil de ser enfrentada por um jovem que está passando, como eu disse, por esse processo de construção da sua identidade. E esse diálogo com os Beatles é muito interessante porque cada capítulo vai sendo nomeado com o título de uma música dos Beatles. E quando a gente conhece a letra da música, a gente vai perceber que há um total diálogo entre a letra da música e o que conta aquele capítulo. Então, é muito legal para mostrar essa relação para o jovem entre a literatura e a música e fazer com que ele ganhe um repertório cultural também, indo conhecer as músicas, né? Indo conhecer a banda. Então, muito boa. Esta é uma obra também que atrai o jovem leitor e que, claro que depois ele vai passar por um tempo de reflexão, vai ficar um tempo afastado da família, mas que neste caso vai reconhecer que a família ultrapassa qualquer laço sanguíneo. Ele vai perceber a importância das relações afetivas. E ainda do Caio Ritter, merece uma outra obra que merece aí a gente conhecer, é Meu Pai Não Mora Mais Aqui, uma obra de 2008 e que também é muito interessante porque a gente vai perceber que é a alternância de 2 diários. Então, se vocês observarem, as páginas são de 2 cores, porque uma parte do diário está sendo escrita pelo Tadeu, e a outra parte está sendo escrita pela Letícia. E esse diário, ele surge a princípio como uma tarefa da professora de português que eles devem escrever sobre suas vidas. E eles começam achando aquilo uma chatice. Mas depois eles vão se envolvendo com essa prática de escrita do diário e ali estes 2 personagens vão abordar a ausência dos pais. A Letícia, porque o pai sai de casa, se envolve com outra mulher e abandona a mãe, e ela se sente culpada por este fato. E o Tadeu, o pai, ele falece. O pai tem uma morte inesperada e ele também precisa aprender a conviver com a ausência do pai. Então vejam que no nosso contexto, muitos são jovens que também precisam lidar com essas ausências e que a literatura então traz esse tema para esse jovem pensar. Como é que ele lida com essa ausência, né? Que conflitos essas personagens enfrentam e que muitas vezes são os conflitos que eles próprios vivenciam e que podem ver espelhados nessas personagens e que
Da mesma forma que as personagens conseguem ultrapassar esses medos, esses receios, esses traumas, também é um incentivo a esse jovem leitor a ultrapassá-los. Mas sempre isso sendo feito de uma maneira não doutrinária, quer dizer, não é explicando, olha, se comporte assim, haja desta forma. Não, não é desta maneira que essa literatura tratará esse jovem. Ela confere a ele autonomia. Ana, Quando a gente pode falar, Gra. só complementando e respondendo já uma pergunta que a Cássia, da Literatura de Berço, colocou, né? Que ela falou assim, o que vocês acham da literatura infantil e literatura juvenil serem tratadas como uma coisa só, pelo que você está falando, né? Então, acho que a professora Jana até já respondeu, né, sobre isso, porque quando a gente trata infantil e juvenil tudo numa caixa só, né, é como se a gente desconsiderasse as faixas etárias, né, as peculiaridades de cada idade, não é? Você acaba colocando tudo numa caixa só, sendo que cada época, adolescência e infância, a gente tem aí assuntos pertinentes diferentes, né, professora? Exatamente, Gra, isso mesmo, porque se a gente imaginar os conflitos pelos quais o jovem está passando, esse processo de formação da sua identidade, ele traz, né, questões que não podem, ou não é que não podem, né? Não farão o mesmo sentido para uma criança ou para talvez um adulto. São questões que dizem muito respeito ao período que ele está vivenciando. Por isso, normalmente são obras que vão falar dessa formação identitária, do primeiro amor, da relação com os pais, dos conflitos de transição da idade, que são questões pertinentes a esse público jovem. Se você trata isso com a criança, esses temas não têm o mesmo sentido para ela. Por isso eu sou contra, né, essa ideia da gente tratar tudo como infanto-juvenil, como se cada etapa não tivesse as suas principais marcas. O que não quer dizer que a gente não leia uma obra dessa enquanto adulto e não goste. Claro, porque quando é boa literatura, acaba trazendo temas que falam do humano, né, de uma forma geral. Mas é claro que elas são preferencialmente direcionadas a um público. E eu acho que nesse sentido, paramos no slide perfeito, né? Porque a Lígia Bojunga é um dos maiores exemplos de autoras que traz temas muito relacionados ao jovem, temas muito difíceis, né, de serem lidados. As obras dela trazem temas muito árduos, mas, por outro lado, com uma linguagem muito gostosa e de uma forma nada moralista. Então, isso contribui para atrair a atenção do leitor. E ela vai atrair público das mais diferentes idades. Eu acho que cada um de nós, sendo adulto, quando lê uma obra da Lígia Bojunga, ainda que não seja mais um adolescente, vai se identificar, vai gostar, porque ela vai tratar de temas que falam do humano. Mas vamos falar também desse jovem, né, que está passando por esta fase de transição. E eu até digo, isso é uma opinião mesmo minha, que essa transição não acontece somente na adolescência. Nós somos seres constantemente em transição. Nós nunca estamos prontos, nós nunca estamos finalizados. Então, talvez por isso essas obras também falem muito com a gente, porque nós estamos sempre no processo, né, de nos tornarmos outras pessoas. E nesse sentido, quem ainda não leu Lígia Bojunga, precisa ler hoje, pessoal. Corra atrás, encomende. E eu brinco que, sendo Lígia Bojunga, pode escolher qualquer título, porque todos eles são muito bons. Nós temos aqui apenas alguns exemplos. Eu acho que todo mundo conhece a Bolsa Amarela, né? Que é muito mais para o público infantil, mas também está falando dessa transição da criança deixando de ser criança para ser um jovem.
Mas nós temos, por exemplo, A Casa da Madrinha, que vai trazer como tema o trabalho infantil, as dificuldades numa família com um pai alcoólatra, o morar numa favela. Ela vai ter o Corda Bamba, que fala de uma criança que presenciou a morte dos pais num circo e que é criada assim muito bem por duas pessoas do circo, mas que depois ela precisa ir para a casa da sua avó, que é uma pessoa muito rica, mas que só pensa em dinheiro. Então essa menina, né, essa jovem, ela começa a entender que o dinheiro não é a coisa mais importante na sua vida. O Meu Amigo Pintor, onde nós temos a questão do suicídio. O Sapato de Salto, que fala da exploração sexual. Então, assim, são obras de temas muito árduos, mas que leiam, porque vocês vão perceber que tudo é tratado de uma forma leve, de uma forma muitas vezes marcada até pelo humor. Né? Ela vai conseguindo tratar de temas difíceis, mas sem forçar o leitor, como eu disse, a ser doutrinado, a aprender. Não, não é isso. Ela vai ensinando o jovem leitor, né, a como se relacionar com estas questões. Então, é muito bom. Se você ainda não conhece as obras da Lígia Bojunga, não deixe de conhecê-las e, se é professor, leve para os seus alunos, tá? Não há como eles não se interessarem pelas obras dela. Então, Ana, pode falar, Gra. Não, por favor. Porque as perguntas vão vindo e aí dá para a gente ir encaixando em uma coisa aqui, né? O Diego Sátiro, ele até perguntou, né? A questão de trabalhar como adolescente obras que traz a pessoas da periferia, né? Então, eu acho que a Lígia Bojunga, né? A gente tem várias, mas assim, tomando o gancho da Lígia Bojunga, principalmente A Casa da Madrinha, também é uma excelente opção, porque ela vai trazer essa questão da periferia também, e ela dialoga, como a professora Diana disse, ela vai dialogar, né, com você, independente da sua faixa etária. Então, é um excelente exemplo aí, né, uma excelente dica, assim como o Meu Amigo Pintor, que dá para trabalhar a questão do suicídio, né, com esse adolescente, ou, né, dependendo da faixa etária, mas de uma forma muito bonita até, né? Então, não é aquilo que, ai meu Deus, né? Tem gente, às vezes os pais vão falar, ai meu Deus, vai trabalhar o suicídio, meu filho vai querer se matar. Não, né? Ela vai oferecer caminhos, ela vai oferecer opções, ela vai oferecer, assim, várias vozes ali e de uma forma lúdica, né? Então, assim, são livros bem interessantes que valem mesmo a pena. Aliás, pessoal, essa fala, né, de que a gente já viu várias vezes acontecer coisas desse tipo, de falar, não pode trabalhar o tema do suicídio, porque senão a pessoa que lê vai se suicidar. Bom, quem fala uma frase dessa é porque desconhece completamente o que é o texto literário, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, especialmente quem é professor, às vezes enfrenta essa realidade com os pais, de que o texto literário, ele não é cópia da realidade, ele não é como um texto de jornal, ele está ali para abrir a pluralidade de sentidos, para despertar vários sentidos dentro da obra. Então, sabe, reduzir a obra a uma frase dessa é muitíssimo perigoso. E outra coisa que eu acho muito importante que a Grazi ressaltou é assim, essas obras não são panfletárias. Quer dizer, elas não estão lá para defender uma bandeira contra o suicídio, contra a depressão, contra a exploração sexual. Não, elas não estão ali e justamente conseguem fazer o leitor pensar, refletir, ter a sua própria opinião, porque justamente não levantam essa bandeira, não dizem como é que o leitor tem que interpretar aquilo. É aí que está a riqueza da boa literatura, quando ela não fecha numa única interpretação, ao contrário, quando ela abre para diferentes sentidos. Então, nesse conjunto de obras, a gente vai perceber assim que elas vão tratar de problemas que podem ser de ordem individual,
Então, por exemplo, personagens que tenham sofrido abuso sexual, que sofram de depressão, que tenham passado pela morte de alguém muito querido. Podem ser também de ordem familiar, então personagens que são abandonadas pelos pais, e quando eu digo abandonadas por exemplo, em virtude do trabalho, em virtude da vida social dessas pessoas, e outros problemas, como desemprego, violência doméstica, alcoolismo, drogas. Então, tudo isso vai sendo apresentado sem máscaras, sem atenuações, mas, por outro lado, sem apresentar uma visão traumática de tudo aquilo, tá? Bom, indo agora, né, para uma outra perspectiva, lembra que eu disse que tem uma perspectiva também, né, uma corrente aí fantástica que vai promover a releitura dos contos de fada, dos contos tradicionais? Lembram disso? Nessa linha, eu gostaria muito de apresentar a Marina Colasanti, que talvez vocês conheçam, né, de algumas obras. Uma obra dela muito famosa é Uma Ideia Toda Azul, que é um livro de contos, esse muita gente conhece, mas que, se tiverem a oportunidade, levem para os jovens essa, A Moça Tecelã. Essa é uma obra belíssima, tanto do ponto de vista da história, da narrativa, quanto do projeto gráfico. Eu não sei se vocês conseguem perceber aqui no slide, mas as ilustrações, elas são fotos de bordados. Então, é muito bonita mesmo a ilustração, tá? É bem diferente. E o que é que ela vai contar? Bom, quando a gente pensa nos contos tradicionais, nos famosos contos de fada, o que a gente sempre tem? A figura de uma mulher frágil, que precisa ser cuidada por um homem, né? Então tem um pai que a protege, ela precisa se casar, ela precisa ter um marido que vai cuidar dela pelo restante da vida, e assim a perpetuação da imagem da mulher como um ser frágil e do homem ao contrário, né? Como esse ser másculo que protege a mulher, né? E que domina. Mas não vai ser isso que vai acontecer nesta narrativa. Por isso eu digo que é uma releitura dos contos tradicionais. Nós temos essa moça, que é uma tecelã. E ela, então, por que é uma narrativa mágica, né? Porque ela constrói no seu tear tudo aquilo que ela precisa para sobreviver. Então, nós temos uma mulher sentadinha no seu tear e ela quer um dia ensolarado, ela consegue, então, construir o sol. Ela quer peixes, ela consegue bordar lá, então ela tem peixes para ela se alimentar. E ela vive muito bem assim a sua vida. Portanto, uma mulher independente que não precisa, né, do outro para poder ser feliz. Só que um belo dia, essa mulher, como toda mulher na contemporaneidade, ela acaba sentindo falta de uma companhia. Parece que vem aquela cobrança, né? E então ela decide, né? Ela pensa que ela poderia se casar. Ela poderia ter um príncipe encantado. E o que ela faz? Ela então começa a construir este príncipe. Só que ela percebe que o príncipe nem estava pronto e ele já então pega a maçaneta e entra dentro da casa dela. E ele descobre que ela é capaz de produzir tudo aquilo que ele deseja. E aí, então, ele quer castelos, ele quer cavalos, ele quer riquezas. E ela, para agradá-lo, vai fazendo tudo isso. E o trabalho, que até então era algo que lhe dava muito prazer, vai se tornando algo escravizante. Ela passa o tempo todo só trabalhando e aquela ideia que ela tinha de se casar com aquele homem, de ter filhos, de construir uma família, vai desaparecendo, porque esse homem só pensa na riqueza. Essa mulher, o que acontece? Um dia toma consciência disso. E o que ela faz? Claro, decide desfazer este marido, literalmente. E eu trouxe esse trechinho para vocês conhecerem que bonito é o texto da Colasanti.
A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Então, olha que bonito, esta mulher, ela toma ciência de que a única responsável pela felicidade dela é ela própria, que não é uma outra pessoa, no caso um outro homem, o príncipe, quem vai fazê-la feliz. Quem tem essa oportunidade de se fazer feliz é só ela mesma. E ela então pega esta oportunidade e refaz a sua vida. Então vejam como há uma releitura, né? Uma retomada de um conto de fada, porque tem esta estrutura, porém com essa subversão, com esse olhar da contemporaneidade, com esta questão da mulher assumindo o seu papel. É nessa mesma linha que vai uma outra obra da Marina Colasanti também, que se chama A Mão na Massa. Também não sei se vocês conhecem essa. Essa é uma obra que ela também, né? Nós temos aí uma mulher, ela se chama Delícia, e ela vive de fazer doces. E é bonito porque lembra muito, né, as gravuras medievais, né, justamente para retomar essa ideia também de contos de fada. E esta mulher, então, ela tem uma mão que está cansada daquela vida de trabalhar tanto. E um dia essa mão deixa o corpo de Delícia e vai se encontrar com o rei, porque ela queria viver num palácio, queria ter uma vida muito confortável, para que ficar trabalhando o tempo todo? Claro que essa mão é uma metáfora da própria mulher, que está cansada da sua independência e que busca no homem uma forma, né, de ele a sustentar, de ele a manter. Só que o que vai acontecer? Essa mão vai percebendo que o rei dá pouca importância para ela, que o rei tem outras mãos que estão sempre ali tentando agradá-lo, quer dizer, o rei vive cheio de mulheres, ela se percebe como sendo só uma a mais, e um dia ela se cansa dessa vida, essa mão, e ela então vai em busca da Delícia, que durante todo esse tempo, claro, ficou tentando encontrar onde estava a mão perdida. E a mão, então, volta para a Delícia. E é só diante desta ausência que o rei vai perceber a importância que aquela mão, aquela mulher, tinha para ele. Então, ele vai em busca daquela mão e ele, então, se casa com a Delícia. E a obra, eu vou só ler aqui, não está o trechinho, mas eu acho super bonita o final dela, que é quando ele, então, pede a mão dela em casamento, ele diz assim: pois não pedia a sua mão apenas, pedia a mão e o resto, pedia Delícia em casamento. Assim foi que a doce mão da doceira entrou pela terceira vez no palácio, e desta vez para ficar. Então, estou mostrando essa obra para vocês para não parecer, né? Então, assim, de que a Marina Colasanti é contra o casamento, de que ela... Não, não é isso. Ela é, mais uma vez, a porta-voz dessa mulher, né, na contemporaneidade, que assume a sua importância, que assume o seu papel social, né, que precisa ser valorizada, que precisa ser conquistada também por este homem. Então, é uma obra muito interessante para a gente poder levar nas escolas, discutir esta questão do papel feminino na contemporaneidade. Numa outra linha, aí não é nem da questão da linha do realismo crítico, nem da questão do fantástico, mas que vai falar um pouco das nossas origens, está esta obra que também vale muito a pena ser conhecida. Não sei se vocês conhecem o Daniel Munduruku, ele é um índio, né?
e ele escreve esta obra chamada Crônicas de São Paulo, um olhar indígena. Então, são crônicas que vão falar da cidade de São Paulo e vão explicar como muitos dos termos, como muitos dos costumes, né, que nós temos hoje estão relacionados a esses habitantes que estavam aqui e que tendem a ser esquecidos dentro da nossa história, que são os índios. Então, é muito legal, por exemplo, só para vocês conhecerem o estilo da escrita dele, o trecho de uma das crônicas, ele fala assim: uma das mais intrigantes invenções humanas é o metrô. Não digo que seja intrigante para o homem comum, acostumado com os avanços tecnológicos. Penso no homem da floresta, acostumado com o silêncio da mata, com o canto dos pássaros ou com a paciência constante do rio que segue seu fluxo rumo ao mar. Penso nos povos da floresta. Então, é muito interessante porque ele vai mostrando para o leitor como alguns nomes, né, de São Paulo, como Tietê, Anhangabaú, né, tem essa origem indígena, levando, portanto, esse jovem leitor a buscar essas suas origens, a conhecer mais desses povos que, infelizmente, né, tendem a ser completamente relegados dentro da nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, por que eu acho muito importante essa obra? Porque não é alguém falando sobre o índio, é o próprio índio contando a história. Isso é raro, né? Muitas vezes a gente tem, por exemplo, um homem falando sobre como é ser mulher, um branco falando sobre como é ser índio, mas você não é índio. Então, como é que você quer falar dessa posição? E aqui a voz é dada ao índio mesmo. Diferente dessa outra obra, que também é interessante, mas que é esta visão que eu acabei de falar para vocês. Essa é uma obra da Flávia Lins e Silva que se chama Mururu no Amazonas. Então, é uma obra que vai falar de uma jovem, né, que ela acaba se apaixonando e engravidando. Ela é uma jovem índia e acaba, né, engravidando de um homem branco. Mas aqui, apesar de a gente ter uma linguagem muito bem trabalhada, uma história bem construída, vejam, é a mulher branca falando no lugar da Índia. Isso é um pouco, né, às vezes forçado, porque você não consegue se colocar no lugar do outro se você não vivencia as mesmas questões. Por isso a importância de dar voz aos negros, às mulheres, aos índios, que foram grupos que durante muito tempo foram silenciados na literatura. Se falava por eles, mas sempre na figura do quem? Do homem branco, colonizador. Então, a gente precisa, né, ouvir esses outros relatos e essa literatura juvenil, ela vai fazer isso, tá? Agora, numa outra linha que eu gosto muito e que os jovens se interessam bastante, tá? Essa é uma referência de ouro. Essa aqui, Era no Tempo do Rei, né? É uma obra do Rui Castro, que ele é muito conhecido por ser um biógrafo. Mas essa obra, em específico dele, atinge em cheio o público juvenil. O subtítulo da obra é Um Romance da Chegada da Corte. Bom, já está dizendo o subtítulo do que vai tratar a obra. Nós vamos ter aqui a família real chegando no Brasil. Só que Dom Pedro sendo uma criança. Então, aquela figura que nós estamos acostumados, né, a ver lá naqueles livros de história, aquele homem que eu brinco, né, parece que Dom Pedro nasceu velho, porque a gente sempre vê aquela foto de um homem sério, barba, né? Ele é desconstruído, porque ele é colocado aqui como uma criança, e uma criança arteira, uma criança daquelas que apronta todas. Só que o que é mais legal nessa obra? Vocês já leram Memórias de um Sargento de Milícias? Quem é um dos personagens lá? Leonardo. Lembra que o Leonardo Pataca, ele tem um filho, o Leonardinho.
E não é que o Dom Pedro se encontra exatamente com o Leonardinho. Então, quer dizer, você tem um personagem da história brasileira que vai entrar em contato com uma personagem ficcional de uma obra brasileira também. Então, é como se realidade e ficção perdessem os seus limites. Realidade e ficção acabam se tornando a mesma coisa. E esses dois vão aprontar inúmeras coisas, mas por meio deles a gente vai conhecendo a história do Brasil a partir de uma outra perspectiva. Então, como era a vida dentro da corte, como era o pai e a mãe de Dom Pedro, quais eram as questões que eles vivenciavam, e outras personagens históricas vão entrando dentro dessa obra, por meio de uma linguagem que é muito próxima da oralidade. Claro que em alguns momentos eles vão usar termos para parecer que a obra está sendo escrita naquela época, mas assim, há palavras de baixo calão, há como, né, é a vida real. Então é um Dom Pedro, um pai do Dom Pedro que tem dor de barriga, que vivencia situações que quando a gente conhece pelo discurso oficial da história, esses detalhes não são contados. Parece que essas personagens históricas, elas são assim seres de outra esfera, né? Porque parece que eles não vivem os atos da vida comum que cada um de nós vive e que aqui são retratados. Então, é uma obra muito legal para a gente pensar na interdisciplinaridade com a disciplina de história, mostrando o quanto a história tem de ficção e quanto a ficção também se vale da história para sua construção. Tá? Então, muito boa essa obra. Pode falar, Gra. Só complementando, a Luciana Barão Neri, ela havia feito uma pergunta e gostaria de uma sugestão para trabalhar no ensino médio com livro, quando eles não têm livros para todos. Esse era no Tempo do Rei, eu acredito que seja uma sugestão. Por quê? Porque ele é um livro que está de fácil acesso, ele está na rede, ele é fácil de você encontrar, você consegue encontrá-lo em PDF, né? Então, se a gente não pode compartilhar, né, por uma questão de direitos, enfim, mas se eu não estiver enganada, ele está naquele site, Ler Livros e tal, mas se você procurar no Google, você consegue encontrá-lo e trabalhar essas relações com os alunos do ensino médio, né? Nós vamos mostrar outros, principalmente amanhã, alguns também são possíveis, que a gente vai falar amanhã, também são possíveis de encontrar em PDF, então acho que fica a dica, tá bom? Exatamente. E aqui é muito legal, até ó, só para a gente explorar um pouquinho, a questão do projeto gráfico também, porque ele vai apresentar o mapa do Rio de Janeiro, como era, né, a cidade no momento em que ocorre essa chegada da família real, e ao final a gente tem assim, o que hoje corresponde a cada uma dessas partes, né, no Rio de Janeiro de hoje. Então é muito legal para a gente poder fazer estudos, né, pensando aí em propostas de atividades, até mesmo com outras disciplinas. E para a gente poder fechar e abrir um pouquinho para um bate-papo, né? Eu queria trazer uma... deixa eu só ler esse pedacinho que eu não li para vocês, né? Nenhum trechinho dessa obra, só para vocês conhecerem um pouquinho da escrita do Rui Castro. Leonardo observou quando o menino da sua altura e idade, mais distinto e bem vestido, entrou no beco que começa no Arco do Teles. Não que Pedro estivesse trajado a caráter, com pompas de príncipe ou de militar, e nem a corte portuguesa, no dia a dia, se vestia com luxos majestáticos. Ao contrário, nesse ponto era de uma simplicidade quase de esmoleiro. Além disso, Leonardo não sabia que ele era, nem tinha como saber. A efígie de Pedro ainda não chegara às moedas. Os poucos retratos em que ele aparecia estavam nas paredes de palácios a que os súditos não tinham acesso. E nas cerimônias públicas, na varanda do paço, nas raras vezes em que surgira ao lado de seu pai, o povo só o vira de longe.
donde Pedro, se quisesse, podia circular livremente pelos domínios de Dom João, sem o risco de ser conhecido e sem ter de dar a mão a beijar, como estava acontecendo no Beco do Teles. Então vejam que nós temos aí o encontro dessas duas personagens, Leonardo, claro, sem saber que Pedro era o príncipe até então. E para a gente fechar, né, essa primeira leva de escritores, eu queria apresentar para vocês também essa que é uma obra que vale muito a pena, até como dica e até para o ensino médio, tá? Que é Quando Eu Voltei, Tive uma Surpresa, Cartas a Nelson, que foi escrita pelo Joel Rufino dos Santos. Por que eu digo que é uma obra que interessa, né, a esses jovens até um pouquinho mais velhos? Pela questão de tratar da ditadura. Nós estamos falando de uma obra, né, de um pai que escreve cartas da prisão para o seu filho, tentando explicar o sentido do que foi a ditadura e tentando, né, ensiná-lo questões não só sobre a política, mas sobre a vida. Então, vejam que interessante. Eu trouxe aqui primeiro um trechinho, depois quero mostrar um detalhe da obra. Eu viajei logo depois do Natal, se lembra? Fui ao norte do Brasil trabalhar. Quando eu voltei, tive uma surpresa. Fui convidado pelo governo a contar algumas coisas que eu fiz. Por exemplo, eu dei algumas aulas sobre coisas que o nosso governo não gosta. Contei algumas histórias que o nosso governo não gosta que se conte. E, finalmente, escrevi alguns livros que o nosso governo também não gostou. Aí, o governo me pediu que esclarecesse todas essas coisas. Bom, você já sabe que as pessoas têm de esclarecer coisas desse tipo é com o juiz. Eu te expliquei uma vez o que era um juiz e acho que você mesmo já viu um na televisão. O juiz do governo faz a mesma coisa que o juiz de futebol. Ele decide quem tem razão. Então, aqui, né, ele contando, e a gente percebe que nosso cenário não mudou muito, né, quando a gente percebe de que há o que deve ser dito e há aquilo que não deve ser dito. E o porquê que eu chamei a atenção de vocês para a questão do projeto gráfico? Vejam que interessante. As cartas, elas estão aqui, manuscritas. Então, do lado esquerdo, nós temos as cartas de fato escritas pelo pai. Essas cartas, não há só esse jogo com as cores, mas em algumas delas há ilustração, há os carimbos e aqui do outro lado a carta, né, num formato digitado. Então é muito interessante para a gente percebendo como essa ilustração, que é um ponto que a gente vai tratar amanhã, ela passa a fazer parte também das obras juvenis. Às vezes, quando a gente pensa em ilustração, a gente pensa somente na obra infantil, achando que a obra juvenil não deve ter esse tipo de imagem. E a gente vai perceber que é um engano, que estas obras, elas também jogam. Aqui, você vai falar, mas aqui não tem ilustração. Nesta carta, não. Mas olha, se vocês olharem, não sei se é possível ver aqui, ó, vocês vão percebendo que há ilustrações dentro das próprias cartas, mas que não estão aqui ao acaso. São ilustrações que também narram, que também contam, que assim como o texto também estão trazendo uma história. Mas isso é cena dos nossos próximos capítulos, é amanhã, só para vocês já ficarem na curiosidade de pensar um pouquinho como é que essas obras, né, como elas trazem essas ilustrações. E agora a gente podia abrir, Grazi, para as perguntas. Não sei se já tem aí alguma pergunta, se alguém gostaria de colocar, abrir o microfone e fazer a pergunta. Temos várias aqui. Tem várias? Então vamos lá, vamos tentar. Eu vou parar agora o compartilhamento, que aí eu posso ver vocês também, porque é horrível essa sensação de falar sozinha. Vamos lá. São alguns comentários com perguntas, tá? Por exemplo, João Paulo Hergezel, alguma coisa assim, me desculpem se eu estiver falando errado, tá? Abordagens sobre sexualidade ainda são um tema tabu dentro da escola, não?
diversos são os casos de livros censurados ainda na realidade contemporânea, infelizmente. Se pudesse comentar um pouquinho. Verdade, verdade. Esse é um tema muito, assim, tabu, muito fraturante mesmo. A gente percebe, inclusive, quando se fala nas questões de gêneros, que elas são, assim, praticamente exorcizadas dentro das escolas, mas eu penso que nós, como professores, nós temos que, eu brinco sempre isso, né? Falo com os meus orientandos, vamos burlar o sistema. Nós temos que fazer estas obras chegarem. E não é porque nós queremos perverter as pessoas, como muitas mentes fechadas pensam. Ao contrário, o que a gente está fazendo é abrindo as possibilidades de discussão, de compreensão, de entendimento, porque nós vivemos em uma sociedade que apresenta estas questões. Por que tapar os olhos? Por que não falar disso na literatura? E lembrem-se, na literatura é o espaço dos múltiplos sentidos, né? Ninguém que lê uma obra vai mudar a sua opção sexual porque leu uma obra, assim como ninguém vai se matar ou matar alguém porque leu. Se fosse assim, eu brinco que então todo jornal que a gente lesse, a gente sairia matando pessoas, porque afinal a gente só lê sobre isso. Então, não é esse efeito que a obra literária tem, ao contrário, tá? A obra, ela abre para a gente pensar, refletir, questionar. Esse é o papel da obra literária. Mas essa, de fato, essa questão da sexualidade precisa ser trazida para discussão dentro das escolas. Eu acho que também você já respondeu, né, a outra pergunta do João, que ele fala também dessa questão do suicídio, né? E eu acho que é justamente isso, como você leva também, porque eu acho que também o professor, mesmo que fale que vai tratar desse assunto, né, o professor ele precisa argumentar e até mesmo propor a leitura dos próprios pais antes, talvez, né, como no caso da Lígia, com meu amigo pintor, o sapato de salto, que traz a questão do abuso sexual, a pedofilia, ali é muito importante naquele livro, né? Ele vai trazer a questão da prostituição infantil. Então, mas a forma como é apresentada também é muito importante. Então, o papel do mediador, né, é muito importante, que ele argumente, né, tenha esses argumentos claros e também apresente esse texto para os pais, né, para ver que eles não vão corromper os filhos, não é essa a tendência, é justamente mostrar essa pluralidade de caminhos e também como uma forma de atenção também, né, de mostrar que existe, né, e não é porque ele vai saber sobre a pedofilia que, né, ele vai sofrer qualquer coisa. Tem um livro que a gente não trouxe aqui, mas, por exemplo, que é o do Caio Fernando Abreu, que é Limite Branco. Ele não é catalogado como infanto-juvenil, né? Não tem aquele catálogo, esse livro é para jovem. Mas ele tem todas as características que se pode trabalhar também, a questão do suicídio, a homossexualidade, de uma forma e uma linguagem, gente, muito sutil, que não é assim, é aquela coisa que vai, meu Deus, o meu filho vai ler e vai, né, querer se tornar um homossexual. Não, né, porque ele vai tratar dessas questões, ele vai tocar em pontos que ele está vendo a todo momento, né? Ele está vendo isso na novela, mas como? Né? É interessante, isso a gente vai ver um pouquinho amanhã, como isso também é feito por meio da linguagem, né? Então, são assuntos, eu acho que é muito importante a gente pensar no como isso é tratado. Isso é muito importante. Essa é a diferença do texto literário, né? É o como ele trata o tema, não é em si só o tema que ele trata. É essa abordagem, essa abertura, né? Para se promover diferentes sentidos, o que é conseguido por meio da metáfora, né? Dessas figuras de linguagem, é o que faz toda a diferença desse texto. A Luciana Barão Neri, ela havia perguntado se... não, desculpa, esse aqui a gente já falou. Deixa eu só pegar uma aqui. Como você... Severino, como a gente pode observar a questão do lugar de fala na literatura infantil?
desculpa, juvenil. Juvenil? É o Severino Rodrigues? Não, só peguei o Severino. Ah, tá. Então vamos lá. Se for o Severino, se for ele que é escritor também de literatura juvenil, eu mando um abraço, porque nós nos conhecemos, eu sei que ele está por aqui também. Então vai meu abraço para ele. Eu acho isso muito importante, né? Essa questão do lugar de fala. Porque, da mesma forma que eu disse a vocês, né, que não tem como, eu não sou índia, então eu não sei como de fato se sente o índio. Eu posso tentar me colocar no papel dele, mas não sou ele. Da mesma forma, quem escreve para o jovem, ele precisa tentar resgatar aquele jovem que ele foi também. Isso é importantíssimo, tá? Porque senão, se eu falo como o adulto que quer ensinar o jovem, o que eu vou fazer é criar uma obra extremamente doutrinária. É aquela obra que eu me sinto como um adulto já sábio e que tenho, portanto, que ensinar esse jovem como é que ele deve pensar, sentir, se comportar. Não, eu preciso voltar o meu olhar e resgatar aquele jovem que eu fui. Um jovem que tem inquietações, que tem dúvidas, que está vivendo uma fase de grande conflito por estar em transição. Então, é essa fala, né? É essa abertura para a dúvida que precisa transparecer dentro da fala desse personagem jovem. Agora, o que é interessante é que os bons escritores de literatura juvenil, normalmente eles contrapõem estas vozes com a voz de um adulto, justamente para a gente ter aquilo que eu disse, né? As diferentes vozes, os diferentes pontos de vista em torno de uma mesma questão. Então, normalmente, a gente vai ter o jovem com aquela dúvida, o adulto que vem com uma certeza questionável, porque o que funcionou para ele pode não funcionar para esse jovem. Temos um outro jovem que tem uma outra perspectiva sobre o mesmo assunto. Então, diante dessa multiplicidade de vozes, de lugares de fala, é que a gente consegue possibilitar a esse jovem escolher também o seu lugar, né? A sua opção diante daquelas diferentes vozes que se apresentam. A Isabela Miranda pediu para falar um pouquinho sobre o utilitarismo das obras. Então, isso é uma questão que precisa ser evitada, Isabela. Por quê? O que é o utilitarismo? É quando você utiliza uma obra para um determinado fim. Então, às vezes, tem obras que são ruins mesmo, porque elas são, na essência, utilitárias, elas foram escritas para atingir um determinado efeito, mas existem obras boas que são mal utilizadas e acabam virando utilitaristas. Então, por exemplo, quando eu pego a obra literária para dar ficha de leitura, faça um resumo, eu quero que o aluno responda o que eu interpretei sobre o texto, eu quero que ele tenha a mesma resposta que eu. Então, quando eu faço isso, eu posso pegar uma excelente obra, como a da Lígia Bojunga, e destruí-la. Tá? Então, isso é o que não pode. A literatura, ela tem que estar ali pelo prazer. Literatura tem que estar ali não para depois fazer resumo, não para depois fazer prova de leitura. Ela tem que estar ali para despertar a minha sensibilidade, para me fazer pensar, para a gente poder conversar sobre aqueles temas e não para ser cobrada em prova. Agora, tem a obra que em si ela é ruim, que é quando a gente sabe que isso acontece. Muitos escritores, eles escrevem a pedido das editoras. Então, assim, pega um tema da moda, bullying. Então, vamos lá, encomenda uma obra. A pessoa escreve sobre aquilo, mas escreve como? Ensinando o jovem como ser bonzinho e não praticar bullying. Pronto, nesse caso a gente não está falando de literatura, a gente está falando de uma obra que funciona quase que como um manual para ensinar o jovem a se comportar. E é claro que desse tipo de obra ele vai se afastar rapidamente, porque tudo que ele não deseja é uma obra, é mais uma voz ensinando ele a como ser, a como pensar, a como sentir. Tá?
Então, por isso é importante a mediação, né, que a gente acabou de dizer, porque a gente pode pode trazer vários textos aqui, várias obras de qualidade e, de repente, na hora de apresentar para o aluno, você só vai pedir algumas coisinhas, o professor muitas vezes só vai pedir ali esse resumo, faça um diário como o do Dante, por exemplo, né, qual foi aquele outro? Do Caio Ritter, por exemplo, faça um diário, né, como a da obra. Então, acaba que você pode destruir uma obra, né, de boa qualidade, como mesmo um texto que foi feito sob medida, né, que foi feito a pedido, ele foi encomendado, ele pode ter um valor literário grande, mas acaba que vai tudo depender da forma como você vai trabalhar, né? O papel do professor, nesse momento, ele é decisivo. A mão na massa poderia fazer intertextualidade com a Cinderela? Pergunta do Ângelo. Pode fazer sim, Ângelo, só que aí a gente tem de novo aquela releitura, né? Porque por mais que ela acabe se casando, ela acabe, né, vamos dizer assim, da forma dos contos de fada tradicional, o que tem de releitura, de novo? Esta mulher que toma consciência do seu valor, né? Ela não fica à espera passiva de que o príncipe venha e a peça em casamento, não. Ela é uma mulher que ela já fazia os doces, que ela produzia o seu próprio sustento, ela encantava o reino com os seus doces, tinha perdido essa consciência quando a mão dela vai em busca do rei, mas depois a mão volta. Então, quer dizer, é a mulher que recupera essa consciência do seu valor, do seu papel. Então, pode sim, mas com um traço de contemporaneidade. Agora, o Vitor Martins perguntou se a gente conhece 15 dias de... Não, perdi o nome de quem... Desculpa, tá? Quem perguntou, já não tá aqui mais para mim. Mas perguntou se nós conhecemos 15 dias, de Vitor Martins. Se é uma obra interessante. Eu não conheço essa obra. Vou até anotar esse nome para poder buscar, mas não conheço. Essa não fiz a leitura ainda. Uma outra pessoa também havia perguntado, também me desculpe porque eu já acabou saindo o nome aqui para mim, sobre os grupos de pesquisa em literatura infantil e juvenil. Então, nós temos poucos grupos, né, voltados principalmente para a literatura juvenil. Para a literatura infantil, nós já temos tanto, vamos dizer assim, textos críticos que já fundamentam essa literatura, quanto grupos de pesquisa muito fortes. Para a literatura juvenil, mesmo dentro da crítica literária, ela está se fortalecendo, ela está criando o seu território, o seu repertório, e temos trabalhado muito para que ela ganhe o seu espaço. E com isso, os grupos de pesquisa ainda são restritos. Eu tenho muito interesse em formar um grupo, então fica o convite. Se alguém quiser participar, formar um grupo, só dizer, a gente vai juntando essas pessoas, porque precisamos, tá, de investigadores nessa área. E um outro convite que aí eu já aproveito para fazer a vocês é assim, nós vamos fazer no mês de setembro, o nosso primeiro congresso internacional de literatura infantil e juvenil da PUC São Paulo. Nós estamos no momento com as inscrições abertas para quem deseja fazer comunicação oral, quer dizer, para quem deseja apresentar trabalho, e também para quem queira acompanhar só como ouvinte. Tá? Então, as inscrições elas estão abertas, eu posso passar para vocês o site do congresso e aí vocês acompanharem, porque um dos dias será destinado exclusivamente à literatura juvenil. Então, todos são muito bem-vindos, tá? Também nesse nosso evento. Acho que só mais algumas, né, para a gente encerrar, porque já está estourando o tempo. Mas o Ângelo pediu para falar um pouquinho sobre o fenômeno crossover. Excelente essa pergunta. A gente vai falar dele amanhã, mas o que é esse fenômeno crossover, né? Que a gente
percebe bastante na literatura contemporânea. Esse é um termo que ele foi proposto pela Sandra Beckett, que é uma pesquisadora, e também pela Rachel Faulkner, que é outra pesquisadora, e elas falam que é assim, a literatura juvenil em especial, ela acaba ultrapassando fronteiras. Por quê? Porque ela se vale de algumas estratégias na sua composição que acabam não só atendendo ao público juvenil, mas acaba atendendo também ao público adulto. Então ela fala, por exemplo, a própria obra do Harry Potter é uma obra crossover. Por quê? Ela foi escrita preferencialmente para um público juvenil, mas ela acaba atingindo quem? Os adultos também. Então, esse fato de se valer de estratégias na sua composição que acabam agradando, né, atingindo diferentes públicos é o que vai ser chamado de fenômeno crossover. Amanhã a gente vai poder ver, por exemplo, como a obra do João Carrascosa, que é um autor que muitos, né, conhecem da literatura adulta, é um tipo de livro crossover, porque acaba ultrapassando esta fronteira etária, né? Justamente pelo quê? Pela qualidade na construção do seu texto. Assim como o próprio Limite Branco, alguém perguntou aqui novamente sobre o livro do Caio, ele se chama O Limite Branco, e ele também entra nessa linha do fenômeno crossover. Até depois, se vocês procurarem, quiserem, que a gente pode mandar, né? Mas eu e a professora Diana, nós já escrevemos até um artigo sobre isso, né, professora? Isso. Falando desse livro, nós analisamos esse livro que, infelizmente, ainda é pouco estudado, parece que é um pouco até esquecido, né? Eu acho que pelo tempo, inclusive, que foi já publicado, mas tem um artigo nosso falando dessa questão do crossover, assim como do Carrascosa também, tá? Quem quiser, depois a gente pode enviar. Isso, pessoal. Até depois eu posso disponibilizar para vocês também um outro texto, além desse que eu escrevi com a Grazi, tem um outro texto que foi escrito com uma professora de Portugal, que a gente também aborda essa questão do fenômeno crossover, tá? Para quem tiver interesse na bibliografia sobre o assunto. É bem interessante estudar a literatura juvenil a partir dessa perspectiva. Mais alguma, Gra? Você está sem som, Gra? Está fechado o microfone. Não vai entrar muito no juvenil, mas a Fabiana Frício, ela está pedindo se tem alguma sugestão de livros infantis que trabalham as questões artísticas de forma literária. Não entendi a pergunta. Trabalha? A Fabiana Frício está perguntando se há livros infantis que trabalham questões artísticas de forma literária. Será que ela está dizendo assim, do diálogo da literatura com outras artes? Eu entendi que sim. Eu penso que sim, que seria esse diálogo com outras artes. Sim, nós temos, mesmo dentro da literatura juvenil, nós temos obras que fazem esse diálogo, viu? Por exemplo, essa que eu mostrei para vocês, do rapaz que não era de Liverpool, a gente percebe o diálogo com a música. Se a gente pegar o catálogo de perdas do João Carrascosa, a gente tem um diálogo com a fotografia. Se nós pensarmos na invenção de Hugo Cabret, que vai fazer o diálogo muito direto com o cinema, então temos várias obras juvenis que elas se aproximam das outras linguagens, e isso é muito legal, se aproximam não só como tema, tá? Quer dizer, não é porque falam do cinema ou falam de música, na verdade eles acabam incorporando estratégias de composição da música, do cinema no próprio texto. Mais alguma, Gra? Tá sem som.
eu acho que a gente poderia, né, pela questão do tempo, encerrar as perguntas por hoje e a gente pode deixar algumas outras para amanhã, se a gente ainda deixou perguntas sem responder. E também amanhã a gente aproveita, então, para compartilhar com vocês os estudos que nós mencionamos, algumas referências, né, sobre estudos que nós temos disponíveis e também sobre o congresso, tá? Então, eu acho que a gente tem bastante conversa para amanhã. Mas, de toda forma, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, dessa primeira parte do nosso bate-papo, dessas referências, né, de a gente começar a entender um pouquinho desse caminho, né, que essa literatura vem começando a trilhar. E, assim, agradeço muito mesmo a presença de todos vocês. Espero que amanhã todos estejam aqui novamente para a gente poder continuar. E aí vocês vão ver agora uma outra parte que eu acho muito interessante, que é como é que essas obras são construídas. Quer dizer, não é só o que elas tratam que é interessante, mas que recursos esses autores utilizam para conquistar, para seduzir esse leitor. Então, isso é o nosso bate-papo de amanhã. Então, agradecer muito mesmo a presença. Só não esqueçam, quem deseja o certificado tem que comparecer os 2 dias e não deixar de ter colocado o seu e-mail aqui no chat, tá? Colocando uma vez já é suficiente. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Grazi, muito obrigada. E a Obrigada, pessoal. vocês... Diana, só não esquecendo que a gente tem um canal no YouTube, né? Isso, pessoal, principal. Por vocês conseguirem, se vocês puderem, por favor, nos seguir lá no nosso canal do YouTube, é Literatura PUC-SP, né? É isso, né? Isso, exatamente. Se vocês puderem se inscrever, tem vários mini cursos lá, também tem programação toda semana, então fica o convite. Também no Instagram, também é divulgado os congressos, também tem artigos científicos que são divulgados pela própria revista do programa, que é a revista Fronteiras, tá? Que também traz a questão da literatura juvenil, literatura infantil. No canal também tem vídeos sobre literatura juvenil, tem vídeos sobre literatura infantil digital. Então, tem uma gama de assuntos lá que também pode aí ajudar vocês e também interagir aí sobre tudo isso que a gente está falando. Isso, pessoal. Então, agora eu vou dar uma de youtuber. Então, vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, vejam se vocês gostam dos nossos vídeos. E, pessoal, também sigam o Instagram, porque para quem gosta de dicas de leitura, semanalmente a gente posta vídeos, tá? Assim, com dicas de leituras, sejam de obras juvenis, infantis, adultas. E já convido vocês para uma outra conversa. No dia 27, quinta-feira que vem, eu vou conversar com o Severino Rodrigues, que é também escritor de literatura juvenil. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre literatura juvenil, então quem gosta desse assunto, quinta-feira, meio-dia, pelo canal do YouTube, tá? Isso não nessa semana, na semana que vem. Você vê que é um monte de eventos, mas eu relembro todos eles para vocês amanhã, tá bom? Pessoal, beijo a todos, muito obrigada pela companhia e espero encontrá-los todos amanhã. Obrigada, pessoal. Gratidão.